Olá, família Zona Sul. Sul! Este mês estamos com uma programação especial para a família. Porque uma família forte é uma igreja forte. Nossa igreja permanece funcionando no horário de 8 a meio-dia durante as terças e quintas. Nesses horários, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta ou fazer o depósito na nossa conta bancária. Você pode também estar contribuindo com a nossa assistência social, o carnê da construção e o carnê missionário. Todo o nosso conteúdo estará disponível nas nossas redes sociais, nos mesmos horários dos cultos. Às terças e quintas, a partir das 20 horas, domingo, a partir das 10 horas da manhã e às 18 horas, com o culto de celebração. Por enquanto é só, seja abençoado com essa palavra. Olá, queridos, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Carol de Emanuel. E eu sou Emanuel de Carol. Exatamente, somos casados há 16 anos e temos muitos frutos, mas um que traz muita credibilidade para as nossas vidas se chama... Davi, que tem 13 anos, né? Isso. E Júlia, que tem 7 anos. E é com muita alegria que nós estamos aqui, né? Amamos os pastores, Fábio e Ina, né? Isso. Eles são pessoas queridas e com muita honra a gente recebeu esse convite, não foi, Carol? E eu acredito demais que Deus ele tem hoje algo para compartilhar com você. E como Deus ele não perde a oportunidade, o meu desejo é que você abra seu coração nesse momento, porque existe algo que Deus ele vai comunicar. Existe algo que Deus ele vai fazer. E eu acredito demais que aquilo que Deus ele vai trazer para você vai manifestar realmente aí salvação, vai manifestar vida, vai trazer para você exatamente aquilo que você precisa. Exatamente, até porque emoções e sentimentos foi algo que o próprio Deus criou dentro de nós. Então, muitas vezes, existem algumas emoções que se tornam sentimentos que aparecem dentro de casa como algo ruim. Talvez você, nesses dias de quarentena, você pode estar experimentando algumas emoções tóxicas demais, seja na vida conjugal, seja no relacionamento com os filhos, e a gente quer falar bastante sobre isso. A gente quer falar da ótica de Deus sobre isso, como lidar com essas emoções que muitas vezes incomodam tanto e como aproveitar os nossos sentimentos e as nossas emoções em favor da nossa família. Uma coisa que nós precisamos ter, né, como atenção, é que quando Deus ele estabeleceu a vida, né, quando Deus ele estabeleceu o mundo, ele sustenta o que existe através de princípios. E os princípios, eu vou fazer aqui uma analogia, os princípios eles funcionam como uma regra de jogo. O fato de você ter sucesso num jogo, seja ele de bancada, seja ele de cartas, é o teu entendimento, é o teu domínio das regras. A vida ela tem regras, a vida ela tem princípios. Quando a gente começa a viver a nossa vida e a gente não observa esses princípios, a gente não observa essas regras, facilmente você começa a ter perdas na vida. E de forma estrutural, Deus ele nos fez para vivermos uma vida de sucesso. A palavra ela traz o entendimento que nós temos uma orientação interna de que o sucesso, o êxito, ele faz parte. Então, a gente busca por isso. Quando o ser humano ele não está realizando, quando o ser humano ele não está construindo, quando o ser humano ele não está edificando, ele não está recuperando, ele perde sentido de vida, ele perde a essência, ele perde a direção. E todas as vezes que nós não estamos fazendo aquilo que nós fomos programados por Deus para fazer, nós sofremos atenuações. Uma das regras da vida que nós precisamos observar, que o que é importante não é o que nos acontece. O importante é a forma que você reage diante daquilo que te acontece. Então, as emoções, os sentimentos, eles entram dentro desse contexto. Aquilo que você está manifestando agora como emoção, como sentimento, diante da realidade que você está inserido, diante da situação que te cerca, de fato, de verdade, isso é que vai definir se isso vai te levar para a vida ou se isso vai te levar para a morte. Às vezes as pessoas elas não conseguem perceber, mas elas também não conseguem, às vezes, também mensurar o efeito, que a reação que elas têm diante dos eventos, das circunstâncias, podem estar causando na vida delas. E hoje, infelizmente, a gente observa que existe um alinhamento, né,
de uma mídia, de uma ideologia política, de uma cultura. A nossa cultura ela foi preparada para que a notícia ruim, a notícia de morte, o pessimismo, ele venha a ser propagado de uma forma muito mais veloz. É impressionante, você pode observar. Às vezes você está ali numa fila de banco, por exemplo, e se você vê alguém se queixando pela demora do atendimento, rapidamente todas as pessoas, né, quase todas as pessoas, elas vão entrar debaixo desse pedido, dessa intervenção, dessa queixa. Por quê? Porque culturalmente as pessoas estão preparadas, elas foram catequizadas, elas foram programadas a se queixar. Então, diante da sociedade hoje, né, que comunga aí, né, por uma fome, por uma sede de notícias ruins, você pode ver os jornais que têm Ibope, né, os produtos eles são vendidos, as coisas elas são comercialmente apresentadas dentro de uma ótica, dentro de um contexto de medo e de perda. O ser humano, infelizmente, ele tem sofrido essa influência. E quando isso acontece, quando o medo ele se torna algo comum, quando o medo ele começa a se tornar um elemento normal, a estrutura da fisiologia do ser humano, ela começa a ser convencida que esse tipo de ambiente é um ambiente normal. Que esse tipo de informação, de imersão, que esse tipo de situação é uma situação normal. Então, você vai começar a ver as pessoas elas reagindo de uma forma, até mesmo na ausência do apelo negativo que hoje a mídia e a cultura têm. Então hoje, em época de confinamento, em época de isolamento, existe um desafio muito grande que é a própria convivência familiar. Os índices hoje estão provando que tem aumentado em 50% as queixas, né, de problemas familiares, como agressão e como abuso, como acidente doméstico, porque a convivência ela tem levado as pessoas a um estresse. A convivência tem levado as pessoas a um limite. E isso dentro de uma imersão onde o medo, o terror, ele tem sido propagado. E se eu não tomar cuidado, se nós não tomarmos cuidado, a nossa vida ela é influenciada por isso. A pergunta é, que tipo de reação você está tendo hoje dentro de todo esse contexto? Você vai perceber que muitos são os fatores que estão resistindo às nossas vidas do que aqueles, humanamente falando, claro, do que aqueles que estão nos favorecendo, do que aqueles que estão nos levantando. Se você olhar para o mundo e para as forças que existem no mundo, é facilmente perceber que as coisas que tentam nos abater, parece que elas estão mais programadas, elas estão mais alinhadas. E a não consciência disso faz você uma vítima desse processo. Faz você ser engolido facilmente, sabe? Por uma demanda, né? Que você deve se isolar, que você deve ter medo. A precaução começa a extrapolar. Ou seja, são tantas coisas sendo comunicadas que você precisa se isolar, que você precisa, sabe, se afastar, que necessidades essenciais como de se relacionar, como ser feliz, como andar, elas começam a fazer falta. E grande será o número de pessoas que serão tomadas, arrebatadas pelo medo, porque não estão atentando para isso. Então, emocionalmente hoje, Carol falou algo muito importante. Deus nos fez com emoções. Deus nos fez com sentimentos. E muitas vezes essas emoções, esses sentimentos, eles são como um feedback, eles são como um sintoma. Se você está bem, se você está mal, se você está no caminho certo, se você não está no caminho certo. E diante de tudo que nós estamos vivendo nesse momento agora, as pessoas elas estão começando a manifestar, sabe, sentimentos, como Carol falou, tóxicos. É uma irritabilidade, é uma falta de concentração, é um medo, é uma sensação de que o pior está para acontecer. Nas relações familiares, nas relações mais íntimas, conjugais, por exemplo, não existe mais uma tolerância, não existe mais um diálogo. A coisa ela está chegando realmente ao limite. E nós precisamos prestar atenção, porque apesar da gente não ter, vamos dizer assim, poder de mudar as coisas lá fora,
da gente não ter poder, sabe, de atenuar, de colocar um fim no isolamento, da gente não ter poder de mudar uma economia de uma nação, mas nós precisamos entender que existe poder na forma que a gente está reagindo diante dessas coisas. Não é isso, Carol? E tem uma coisa que é muito preciosa, é que as emoções e os sentimentos, eles são fabricados por causa de pensamentos que tivemos. Carol, mas eu não tenho ideia daquilo que eu estou pensando. E eu posso te dizer que talvez você não tenha ideia daquilo que você está pensando. Mas eu te pergunto, como você tem se sentido esses dias? Você tem se sentido mais encorajado? Você tem se sentido com mais fé? Você tem acreditado que o ano de 2020 não acabou e que, de fato e de verdade, é o ano do dobro, é o ano onde Deus fará muitas coisas? Que é isso, Carol? Não, eu não tenho pensado isso. Tem hora que bate o desespero. Então, possivelmente, se o teu sentimento tem sido de desespero, ansiedade e tristeza, isso é fruto de pensamentos assim, que por sua vez é fruto de coisas que você tem visto e ouvido correlacionados a isso. Você consegue me entender? Olha que detalhe interessante. Quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis, Deus fez tudo, colocou o homem, não havia falta de coisa alguma, e Deus, com muito amor, deu limite ao homem. E é engraçado que em Gênesis capítulo 3... verso 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, a serpente, o diabo, ele não tem como alterar, tocar, fazer, mas ele tem como levar os nossos olhos para... A serpente disse assim: Eva, é verdade que Deus privou vocês de tudo? E Eva disse: não foi assim. E assim se inicia um diálogo, que o fim desse diálogo vai ser dúvida, que o fim desse diálogo vai ser angústia. A minha pergunta para você, querido, com muito amor, sem nenhuma condenação, é só mesmo para que a tua vida ela possa ser alcançada. A minha pergunta para você é: o que você tem visto? O que te falta ou o que te farta? Você tem se detido, você tem colocado os teus olhos nos pontos do teu cônjuge que te irritam ou naquilo que te faz ficar bem? Porque muitas vezes aquilo que você tem reclamado dentro de casa talvez seja pedidos de oração de muitas pessoas. Você me entende? E eu estou falando só de ótica mesmo, porque o diabo ele não toca, né? A Bíblia diz que a nossa luta ela não é carnal, mas ela é contra principados e potestades. A arena da batalha é a mente. Então, se o diabo me faz olhar para dentro da minha casa e dizer: aqui é um campo de batalha, eu vou me sentir angustiada, eu vou me sentir presa, eu vou me sentir incapaz. Você entende? O que Eva foi estimulada pela serpente foi olhar o que não tinha e não ser grata por aquilo que ela tinha. E, gente, isso é muito sério. Você pode observar, se você começar a perceber em algum momento da tua rotina, né, no momento do teu dia, um sentimento de angústia, ou de condenação, ou de culpa, ou de medo, ou de tristeza, você vai ver que esse sentimento, ele não é um produto do nada. Tua mente não concebeu isso do nada. Sabe, o teu corpo não fabricou isso do nada. E isso sempre será fruto de um pensamento. Sempre será fruto de uma sugestão. De um olhar fixo. Então, você precisa fazer esse scanner, você precisa fazer essa análise. Você precisa, espera aí, o que está me gerando esse pavor agora? Foi a conversa que eu tive agora, 30 minutos antes? Foi o noticiário que eu vi? Foi aquele blog que eu li? Foi aquele vídeo que me mandaram pelo WhatsApp? Você vai começar a perceber que sempre existe uma correlação. Porque os sentimentos, eles são frutos de um pensamento. E o pensamento, muitas vezes, ele é uma sugestão, porque o diabo, ele sabe disso.
O diabo ele não se apresenta como um anjo caído, sabe? Com a sua imagem deformada. O diabo ele vem de uma forma muito sutil, através às vezes de uma sugestão. E confunde. Às vezes a gente pensa que é o nosso pensamento, que não foi uma seta no nosso pensamento. E ele usa até a primeira pessoa para isso. Isso. Né? É como se, né? Quem disse? Você já notou que desde que começou a quarentena você não para? Ninguém colabora com você dentro de casa? Você entende? A sugestão é essa. Ele usa como se fosse você pensando. Mas, na verdade, esse pensamento não é seu, porque a Bíblia diz que você já tem a mente de Cristo. Você já tem a mente de Cristo. Então, tudo isso que vem dentro desse conteúdo, desse invólucro, dessa embalagem, nós precisamos discernir. Não, a minha mente não é capaz de conceber isso. Isso é externo, isso é alienígena, isso é fora de mim. E rapidamente você percebe que a fonte ela não vem do Senhor. A Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 23, no verso 7, diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Eu quero te lembrar, eu quero chamar a tua atenção que o mundo que você está vivendo, que eu estou vivendo, é fruto do mundo que eu construí dentro de mim. Então, se você acha que a sua casa é um campo de batalha, que é insustentável, que você não aguenta mais, que está muito difícil, que realidade você acha que será manifesta fora de você? É a realidade que já existe dentro, é como se fosse apenas um espelhamento. Então, é como se virasse um ciclo para prender as pessoas. À medida que eu penso, estou cansado, ninguém me reconhece, eu faço tudo sozinho, que tanto trabalho, está difícil demais, está faltando, vai faltar. E esses pensamentos, eles vão gerar esse sentimento de angústia, de perca de controle. E qual a realidade que é manifesta? É engraçado que lá em Números capítulo 14, quando Deus falou: Moisés, escolhe 12 homens para espiar a terra que eu vou dar para eles. Queridos, Deus te deu uma palavra esse ano. Deus nos trouxe uma palavra, existe uma palavra liberada sobre o Brasil. Você está aqui porque você precisa ouvir isso. Deus não mudou. Deus não está de quarentena. Carol, mas como as coisas se dará, querida? Nós não somos Deus. Realmente o como não cabe a nós. Cabe a nós acreditar e confiar nele. Então Deus te deu uma palavra para o ano de 2020. Quantos receberam a palavra que é o ano do dobro? É um ano onde as coisas irão acontecer. E eu quero que você guarde isso no teu coração. Mas houve um coronavírus no meio. Eu não quero saber o que aconteceu. Eu quero saber que o meu Deus supre todas as minhas necessidades. Eu quero saber que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Recebe isso na tua vida, porque Deus é poderoso para fazer. E Deus disse: Moisés, escolhe 12 homens que visualizem a terra que eu vou dar para eles. E Moisés escolheu. E esses 12 espias foram olhar a terra de Canaã. Quando retornaram da terra, 10 homens escolheram olhar para o coronavírus, ou para o gigante, para a dificuldade. E 2 deles disseram: eu fico com o que Deus disse. Carol, é fácil, querido. Nós somos muito guiados por aquilo que vemos, é verdade. E se você abrir os olhos, se você ligar a TV, se você conversar com alguém, você vai ver pessoas se queixando, você vai ver notícias de pessoas que perderam o emprego, você vai ver pessoas doentes, você vai ver notícias de morte. Imagina se você ficar escutando isso. Não tem como não passar para o teu coração. E é engraçado que esses 10 homens, eles escolheram, eles disseram: realmente o que Deus diz, a terra é muito boa, mas é difícil demais. E a Bíblia diz que o relato deles foi assim: nós nos sentíamos como gafanhotos diante deles. E depois disso, nós nos tornamos assim. Cuidado. Aquilo que nós sentimos pode comprometer, pode não, compromete a nossa realidade. Carol, mas eu já estou angustiada, eu já estou sentindo assim. Como é que eu combato esses pensamentos que estão chegando? Você falar sobre isso, Carol, né, de como sair disso. Presta atenção nesse sinal, nesse sintoma.
Você pode estar olhando para a gente dizendo assim, Manuel e Carol, eu estou vivendo exatamente assim. Parece que a minha mente ela tem muito mais facilidade, fertilidade de projetar pensamentos negativos. Eu percebo que qualquer palavra, qualquer coisa, sabe, na minha mente, se for negativo, parece que corre mais velozmente. Parece que a coisa ela se amplia. Deixa eu te dizer, olha, você precisa entender que você, quando nasce de novo, você tem a mente de Cristo. Mas o diabo, ele sabe que tudo aquilo que ele intentar fazer na nossa vida, ele obrigatoriamente vai ter que, primeiro, nos impressionar. Então ele vai usar de uma impressão, de um impacto, para que a tua mente conceba, para que a tua mente visualize. E ele vai fazer isso através dos pensamentos, porque é o campo da batalha. A mente é o campo da batalha. Então, as emoções, que é o produto do pensamento, eles serão, vamos dizer assim, o fruto. Mas esse fruto, ele precisa de galhos, ele precisa de folhas, ele precisa de um tronco, ele precisa de raízes. Às vezes as pessoas falam, Manuel, então para combater um determinado fruto, basta eu arrancar os frutos de uma árvore. Na próxima estação, essa árvore ela vai produzir novamente o que é natural dela produzir. Você precisa atacar as raízes. Às vezes a mente está tão preparada, sabe, para a sugestão maligna, que rapidamente qualquer coisa que é sugestionada, que é sussurrada nos teus ouvidos, isso corre de forma veloz na tua mente através de pensamentos e, consequentemente, através de sentimentos. O exemplo que Carol traz da Bíblia, né? 10 espias, eles tinham uma estrutura mental que traria ali muito mais facilidade para que aquilo que foi ressaltado diante deles, que eu acredito que foi Satanás que ressaltou, abafasse, apagasse aquilo que Deus disse que eles procurassem na terra. Porque Deus disse que era uma terra que emana leite e mel. Então o foco deles deveria ser aonde? No que se manava de lá, que era leite e mel. Você está me entendendo? Os gigantes haviam na terra? Sim. Era um desafio? Sim. Mas o Deus Todo-Poderoso era com eles. A tua realidade hoje pode estar, parte da tua mente pode estar ali numa luta de sugestão, mas existe a pandemia, mas existe as demissões, mas existe a falência, mas existe o desgaste de uma convivência familiar. De fato, isso tudo são realidades, mas o que você decide hoje focar? Aonde você decide, colocar os teus olhos? Aonde você decidir tocar, colocar os teus olhos, daí virá, força, daí virá virtude, daí virá alimento. Se for algo positivo, porque se for algo negativo, daí virá enfermidade, daí virá prejuízo, daí virá tormento. Você nos entende? Então, é extremamente importante hoje você acordar. Às vezes, facilmente a gente é tomado por uma letargia. O apóstolo, escrevendo, ele traz algo nas cartas, ele diz assim, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Às vezes a igreja, às vezes eu estou completamente inerte, dormindo, letárgico, a coisa está acontecendo, e a minha atitude diante dos eventos é completamente uma atitude passiva. Deus, ele te chama para ser um agente de transformação. Querido, não existe nada mais frustrante do que você olhar e constatar que você não tem poder de conduzir o lugar, as circunstâncias que você está vivendo. É frustrante, mas você entende? Deus, ele te chama para ser um agente que altera essas situações, essas circunstâncias. E a primeira coisa disso é, você tem domínio de dar um destino diferente à tua reação. Talvez você, viveu uma melancolia, viveu uma tristeza, uma angústia até hoje. Mas eu te convido. Manuel e Carol, não é fácil. Eu sei, humanamente falando, isso até é impossível. Mas eu não estou dizendo que você vai fazer isso com recursos humanos. Existe aí um Deus que está do teu lado. Tudo você pode no apoio que esse Deus ele vai te dar. Você entende? A Bíblia diz que Jesus ele fala o quê? No mundo é certo que tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, eu já desarticulei aquilo que prendia, que escravizava. É uma questão de tempo, eu já venci, e essa vitória eu repasso. Na verdade, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores.
Exatamente. O campo de batalha, a Bíblia diz que ele é vencido, né? Nós somos espirituais. Eu quero te lembrar da tua origem. Eu quero te lembrar que ele não poupou a vida do filho dele, mas ele entregou por amor a você, por amor a mim. O que mais ele nos negaria? Deixa eu te falar, a tua família, o teu problema hoje não é difícil para Deus. Deus queria te alcançar e dizer assim: ei, as coisas não estão perdidas. Ei, não está. E agora o que fazer? Deus não está com a mão na cintura, dizendo para os anjos: agora temos um problema. Não, querido. Carol, por onde eu começo? Eu começo alterando o que eu sinto. Começa como Deus começou. A Bíblia diz que no início de todas as coisas a terra era sem forma, a terra estava vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Talvez hoje você possa estar enfrentando alguma situação que não tem forma, que está vazio, que é angustiante, que você se sente impotente, que você não vê o que fazer, que você já fez tudo o que sabia. Eu quero te convidar a fazer o que Deus fez. A falar. A Bíblia disse que, e disse Deus, que haja luz. Teve um ministro, que eu não sei dizer o nome dele, que ele disse assim, que Deus falou assim para ele: a minha palavra na sua boca é a mesma coisa da minha palavra na minha boca. Então, no momento em que você abre a sua boca para falar o que Deus disse, Carol, mas eu não estou sentindo. Deixa eu te fazer um outro convite. Mesmo sem sentimento, mesmo que aquilo que você fale agora seja contrário àquilo que você está sentindo. Carol, eu estou sentindo angústia. Mas coloca uma música. Existem pessoas que têm dificuldade, né, Manuel, de falar. Eu disse: olha, coloca uma música de fé. Coloca uma música dizendo que vai melhorar. Coloca uma música dizendo: olha, ele abre o caminho no meio do mar. Deus não mudou, ele é o mesmo. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E, queridos, isso não é você ignorar o que você está vivendo. Existe aí, às vezes, uma manifestação bem interessante. Às vezes as pessoas elas começam a declarar e elas não percebem que existe uma distância do que elas estão dizendo e do que elas estão sentindo. O que Carol está sugerindo é fazer aquilo que Deus ele fez. Deus ele começou a declarar o que ele queria ver. Mas talvez hoje o que você precisa, né, acompanhar com a declaração é um detox. Quem aqui já fez detox? Já fez detox? Já tomou suco, né? Água de limão? Essa, como é que eu posso dizer? Essa ação terapêutica de forma fisiológica é uma verdade também espiritual e emocional. Talvez hoje o que você precisa é desligar a TV, é sair de determinados grupos de WhatsApp. Talvez hoje o que você precisa realmente para viver esse detox é, sabe, não conviver mais de forma social com determinadas pessoas. Por mais que elas sejam da sua família, por mais que elas sejam próximas ali no trabalho, mas você precisa escolher que conteúdo você vai se expor. Às vezes tem pessoas que elas são tão contagiantes, só que infelizmente elas usam essa habilidade para o negativo. E uma queixa, uma colocação, sabe, uma declaração dela de pessimismo te alcança, te abate. Então você hoje precisa declarar a palavra, sabe, confessar aquilo que você quer ver, se encher daquilo que tem vida e também tem que parar de se associar com coisas que arrastam você para um lugar escuro. Todo sentimento, toda emoção que você manifesta na vida será fruto de alguma coisa que você se expôs, de algum pensamento que você teve. Então a gente precisa fazer essa separação hoje. Não adianta você estar querendo mudar a vida, querendo mudar as confissões, querendo crer se aquilo que você medita, se aquilo que você escuta, se as conexões sociais que você tem, elas te colocam para baixo. Entende? Não tem como, não existe mágica, não existe você pular esse processo. Então hoje você precisa realmente, sabe, colocar barreiras, proteger os teus ouvidos.
Talvez você esteja impossibilitado de fazer algumas coisas. Carol, a fé não exige uma ação, não é verdade? Isso é. Mas deixa eu te falar qual é a ação bíblica que a fé existe. A Bíblia diz que é cri, por isso falei. A ação de fé que você e eu precisamos é falar. É liberar uma palavra. Ah, mas eu faço o quê? Fala. Abre a tua boca e fala aquilo que Deus fala. Você acha que Deus passaria o dia inteiro reclamando por só ter cuscuz com ovo? E Carol, os sentimentos eles são muito interessantes, né? Existe um relato na Bíblia, em Apocalipse, que João ele está recebendo de um anjo um livro. E o anjo dá uma instrução para ele muito interessante. O anjo diz assim para ele: coma do livro. E ele come o livro. E a Bíblia diz que quando ele come o livro, ele sente o sabor agradável, doce do livro. Mas algo acontece que surpreende João. Quando o conteúdo do livro chega no estômago dele, produz uma amargura. Produz uma sensação de um gosto muito amargo. E dentro dessa sensação, o anjo diz para ele: agora você abre a boca e profetiza para as nações. Eu estudando esse texto esses dias, eu vi que a palavra amargo no original, sabe? No original grego é revolta. Olha que coisa interessante. É se indignar. É indignação. Agora para comigo. Quando você pega a palavra de Deus e começa a olhar a promessa, crie, por isso que falei. O processo é: eu creio, e essa crença, essa convicção vai me gerar que comportamento? Uma declaração. Então quando você pega o livro e você vê o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Quando você começa a mastigar, a esmiuçar essa promessa, você começa a se animar, porque isso é saboroso. Isso é como um copo d'água no dia quente, é como um banho frio no dia quente. Isso te refresca, sabe? Isso traz um sabor adocicado. E aí você começa a meditar sobre isso, e isso vai para o teu espírito. Quando isso chega no teu espírito, no teu estômago, produz o quê? Produz uma dissonância. Produz uma reação muito interessante. É como se você, no espírito, discernisse: espera aí, o que a palavra diz é uma coisa, mas o que eu estou vivendo é outra. Nesse momento, a indignação, que é um sentimento legítimo, porque Deus ele fez isso em nós, ela vai te levar para o próximo passo. Você se indigna com Deus? Não. Contra as circunstâncias? Não. Você se indigna contra o Deus desse século, o Deus deste mundo. O diabo, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Então você se levanta e diz: espera aí, existe uma diferença entre o que a Bíblia diz e o que eu estou vivendo. E eu me levanto agora para ficar com o que a Bíblia diz. Essa revolta, essa indignação, ela vai fazer você declarar, profetizar. Vai fazer você pegar essa palavra que ela tem poder criativo e torná-la o que? Verbal. E torná-la o que? Audível. Por quê? Porque Deus ele deseja que você comprometa as circunstâncias, o ambiente que você está, através das suas declarações. Gente, isso é uma dinâmica tão verdadeira que é exatamente a mesma tática que o diabo usa para trazer dano para a tua vida. Então, ele ressalta as circunstâncias, ele ressalta as sugestões. Por quê? Porque aí você declara: eu não aguento mais. Eu não vou mais me manter casado dessa forma. Eu não aguento mais esses meninos. Eu não aguento mais esse tipo de vida. Você entende? Eu não aguento mais. Eu quero colocar um fim. Ou seja, essa verbalização dessa angústia tem o mesmo poder criativo. E o diabo ele sabe disso. Porque quanto mais eu falo, mais convicção se cria. Só que seja positivo ou seja negativo. Então, tem correlação direta. O que sentimos tem a ver com aquilo que eu falo, porque a primeira pessoa que escuta o que eu falo sou eu. Deixa eu só terminar, Carol. E aí o apóstolo Paulo, em Coríntios, ele disse que o desejo dele é que todo mundo profetizasse. Né? Ele está falando ali no capítulo sobre orar em línguas, mas ele diz: não, mas olha, o meu desejo era que todo mundo profetizasse. Eu não quero entrar na diferença da profecia e do dom da profecia, mas eu quero que você entenda, se é um desejo do apóstolo que foi inspirado pelo Senhor, pelo Espírito para escrever aquilo, então existe ali uma instrução de muita vida.
O que vai mudar a tua vida hoje é o que você declara. Mas as suas declarações, elas precisam ser um fruto de uma indignação. E essa indignação, ela é fruto do quê? De uma imersão na palavra. Eu criei, por isso eu falei. Você entende? O processo, ele precisa ter sentido. Porque caso contrário, você vai fazer declarações vãs. Eu não estou dizendo que você só vai declarar quando você sentir vontade, não. Entende? É um processo que acompanha, que muda. Ele faz a mudança do que você sente. Quando você começa a declarar, e você escuta o que você está declarando, você medita, e você entra dentro daquilo. O irmão Reagan, ele fazia isso. Ele não declarava simplesmente de primeiro momento. Muitos relatos no livro, ele dizia o quê? E meditei ali 1 semana, e meditei ali 15 dias. Então, essa meditação, essa imersão, ela provocava o quê? Uma confissão. E essa confissão era uma confissão criativa. Ela quebrava a ação maligna. Ela trazia aquilo que Deus ele tinha como vontade. A meditação, de forma muito prática, é a mesma coisa que preocupação. A meditação é quando você começa a falar consigo mesmo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela tinha muitas evidências de impossibilidade. Eram 12 anos, enferma, com muitas tentativas. Ela estava esgotada. Mas a Bíblia diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela falava consigo mesma. Talvez não, eu tenho certeza disso. Quando nós começamos a falar conosco, isso gera uma força interior. E a boca vai falar do que o meu coração está cheio. Então, se você começar a falar consigo mesmo, da mesma forma que o Senhor fez com Pedro. Pedro tentou de tudo. Passou a noite, ele era especialista em pesca. Querido, talvez dentro do teu trabalho, você está enfrentando alguma coisa difícil que tem reverberado na tua família. Deixa eu te falar. Mesmo que você tenha esgotado as tuas possibilidades, lança hoje a tua fé sobre essa palavra. Pedro disse, Jesus, sobre a tua palavra eu lanço a rede. Queridos, e o resultado foi a pesca maravilhosa. A vontade de Deus não é suprir só a tua casa, não é só transformar as coisas fora de você, mas principalmente dentro de você. Como nós falamos, né? A gente está caminhando para o fim. A primeira coisa que você precisa fazer, faz como Deus. A fé vem pelo ouvir. E no momento em que você fala aquilo que Deus falou, fé vai chegar no teu coração. Segunda coisa, passa por um detox. Começa mesmo a selecionar o que você escuta, quem você dá ouvido. Tem muito conteúdo sendo distribuído aí. Cuidado que você pode estar com overdose de informação, sem conseguir digerir. É como indigestão mesmo. E a terceira coisa, coloca os teus olhos naquilo que você tem. Lembra, a serpente, para poder fisgar o coração de Eva, fez Eva olhar para aquilo que ela não podia. É uma estratégia do diabo. Olhar o que está ruim, olhar o que te irrita, olhar o que está faltando, olhar as vezes que você falou e ninguém te escutou, olhar que ninguém te valoriza, olhar que os outros te esqueceram. Deixa eu te falar, o que você tem hoje? A que você pode ser grato? A que você pode ser grata? Você está em casa, você está bem, Deus tem te conservado. Eu ouvi uma frase esses dias que fala muito, é muito propícia. Disse assim, olha, às vezes Deus vai acalmar a tempestade, mas às vezes Ele vai nos acalmar diante da tempestade. Eu não sei qual a manifestação de provisão, de socorro, de transformação, de milagre que você vai experimentar. Mas seja qual for, eu quero te garantir, Deus é poderoso para fazer, sim. Até porque Jesus naquele barco, eu acredito que ele estava tranquilo diante da tempestade. E isso não impediu também ele de repreender a tempestade. Você entende? Sempre os sentimentos eles vão nos trazer ali um feedback. E você pode dizer assim, Emanuel, mas o que eu posso fazer? Eu sei que vocês já mostraram muita coisa. Deixa eu te dizer de uma outra forma, tudo que a gente já falou aqui. Traz à memória aquilo que te traz esperança.
Faz como o profeta, né, Jeremias. Eu trago à memória aquilo que me traz esperança. E o que me traz esperança? Você tem dentro de você uma sala de troféus. Não tem? Aquele lugar onde você tem troféus que te remetem a conquistas, a livramentos, de intervenções divinas, de momentos que você tinha certeza que você ia morrer, que não ia dar certo, e Deus visitou, e Deus te levantou, e Deus foi fiel. Mesmo às vezes você ali, sabe, duvidando, mesmo às vezes você ali, sabe, cheio de medo, e Deus, ele fez como Pedro, te pegou ali, você estava sendo engolido pela tempestade, mas você foi resgatado, você foi colocado novamente dentro do barco. Você entende? Por mais que Pedro tivesse ali andado alguns passos sobre as águas, mas ele em algum momento ele titubeou. Então, traz para a tua vida isso, sabe? Eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que Deus já fez na minha vida. Começa a partilhar. Começa a compartilhar com os teus filhos. É impressionante, a química, as tuas emoções, os teus sentimentos, eles vão mudar. Porque quando você começa a lembrar do que Deus fez, da presença dEle, da provisão dEle, das intervenções, a sua vida, a sua fisiologia, ela vai começar a mudar. A tua química, os teus hormônios vão começar a mudar. E isso vai te dar, sabe, fôlego para você se levantar. E para você entender que se Deus foi contigo no passado, Deus, ele será com você hoje e como será com você amanhã também. Porque Deus não mudou. Amém? Amém. Então olha para a tua família, olha para a tua casa e acredite, quando a coisa parecer insustentável, lembra, é melhor serem 2 do que 1. Os teus filhos são herança do Senhor. Acredite, Deus está com você sim, mas lembra, abre a tua boca e fala aquilo que você quer ver. Ok? E queridos, queremos saber os milagres. Nos conte. Compartilhe esse vídeo, marque pessoas. Alcança pessoas. Faz essa mensagem alcançar a vida das pessoas que estão precisando nesse momento ouvir isso. E traz pra gente, sabe, os milagres que você vai colher, porque eu sei, você vai viver, experimentar milagres esses dias, porque essa é a vontade de Deus para você. Amém?